Pessoal, tudo bom? Vamos começar, então, aqui a nossa primeira aula de Introdução Lógica Digital, né, no modo online. Então, como vocês sabem, a gente não vai ter as próximas aulas de modo presencial, né, a gente vai fazer esse modelo online, e a gente vai fazer as aulas da seguinte forma. Eu vou disponibilizar para vocês as aulas gravadas, né, então eu vou gravar offline essas aulas, tá? Com a explicação da matéria e com os exercícios, cobrindo exatamente o conteúdo que a gente cobriria nas aulas, tá? Então, a gente não vai atrasar em nada o nosso cronograma, tá? Eu vou estar disponível também nos horários das aulas para tirar dúvidas. Então, a ideia é que vocês possam assistir ao material que vai ser disponibilizado, fazer os exercícios propostos. Eventualmente, se vocês tiverem uma dúvida ou queiram discutir alguma coisa, algum aspecto da disciplina, eu vou estar disponível online nos horários das aulas, tá? Então, eu vou estar disponível nas terças-feiras, às 8h10 e às 10h10, tá? Se vocês forem participar da parte online das aulas, por favor, não atrasem, tá? Eu vou estar online nesses horários, e é claro, se não aparecer ninguém para as aulas, então eu vou aguardar uns 15 ou 20 minutos e vou desconectar. Então, tentem ser pontuais caso vocês queiram conversar comigo nos dias de aula, tá? Vamos lá, então. Vamos começar aqui com o assunto da aula dessa semana. Tá? Como vocês vão perceber, eu converti as aulas para slides, né? Então, a gente vai começar a usar slides e substituindo a lousa que a gente usaria, né, numa situação normal. Bom, Isso, está aqui o nosso slide. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a obtenção de circuitos a partir de tabelas verdade, tá? A gente viu a conversão dos circuitos digitais entre os três formatos, né? De algébrico para gráfico, para tabela, e a gente só não viu esse tipo de conversão de tabela para gráfico e para algébrico, né, que era a única coisa que faltava cobrir. Esse assunto ele é bem importante porque é através desse processo que nós resolvemos problemas do mundo real usando circuitos digitais, né? Então, a gente vai estudar esse processo hoje. Na próxima aula, a gente vai usar esse conhecimento para projetar, por exemplo, um circuito digital que controla um robô, um circuito digital que controla um tanque de água, etc. Tá? Então, vamos prestar atenção nesse assunto, que ele é bem importante, né? A forma mais simples de fazer essa conversão é usando o que a gente chama de forma normal disjuntiva, né, FND, ou também soma de produtos, e é uma forma simples, onde a gente tem, a partir de uma tabela, a gente verifica quais são as linhas da tabela que tem o resultado 1, né, onde a saída do circuito é 1, a gente pega essas entradas e faz um produto com as entradas, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem as entradas A valendo 1 e B valendo 1, né? E a saída é 1. Então, nesse caso, as entradas, eu vou ter o elemento AB na saída, tá? Aqui na terceira linha, a gente tem o A e o B barrado, né? Então, eu vou ter o elemento AB barrado na saída, tá? Aqui está cada um dos dois elementos, né? E aqui está a equação final extraída a partir da tabela, né? É claro que a gente pode, a partir dessa equação, a gente pode usar as regras de simplificação que a gente viu na aula passada, né? E chegar a um circuito mais compacto, tá? Bem tranquilo, então. Eu procuro pelas linhas da tabela onde a saída é 1, vejo quais são as entradas, né? As entradas que estão em 1, elas passam direto para a saída, as entradas que estão em 0, elas passam negadas para a saída, né? E faço uma soma dos produtos, né? A outra forma de fazer esse mesmo procedimento é mais ou menos como se fosse o contrário, né? A gente chama essa forma de forma normal conjuntiva, e nesse caso eu procuro as linhas da tabela onde a saída é 0, né? E eu vou fazer o produto da soma do complemento das variáveis de entrada, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho as variáveis de entrada, né? Onde a saída é 0, eu tenho A valendo 0, B valendo 0, A valendo 0 e B valendo 1.
né? Quando eu for escrever essa equação, eu vou pegar o complemento dessas variáveis, né? Então, eu vou ter aqui as variáveis, a soma das variáveis A e B, né? E a soma das variáveis A e B barra, que correspondem exatamente ao complemento das variáveis que eu indiquei como entrada aqui, né? De novo, eu posso usar as técnicas que eu conheci anteriormente para fazer a simplificação, né? Como é a mesma tabela, aquela que foi mostrada anteriormente, o resultado vai ser o mesmo, tá? Essas duas formas são muito simples, né? Elas funcionam em geral muito bem quando as tabelas são pequenas, né? Aí, dependendo do número de uns e zeros que eu tenho na saída, eu posso usar o FNC ou o FND, o que eu preferir, o resultado tem que ser o mesmo. Na prática, a gente usa outras técnicas que são um pouquinho mais sofisticadas. Mesmo essa aqui, ela ainda é muito importante, principalmente para tabelas pequenas, né? Aqui segue o primeiro exercício para vocês tentarem fazer em casa, tá? Que a partir dessa tabela do exercício 1, vocês tentarem fazer o circuito a partir da FND e da FNC, né? Então, tentem fazer ambas, né? Simplifiquem as equações algébricas que vocês extraírem e vocês deveriam chegar no mesmo resultado para ambos os métodos, né? O circuito é o mesmo, então o resultado deveria ser o mesmo, tá? Eu tenho mais exercícios nesses slides. O resultado dos exercícios está no final dos slides, tá? O último slide tem os resultados, mas tentem resolver o exercício antes de verificar a resposta, ok? Bom, seguindo adiante, esse aqui é um método bem conhecido e bem importante da literatura, ele chama diagramas ou mapas de Carnot, tá? Esse é um método gráfico que permite que a gente consiga extrair as equações já simplificadas a partir de uma tabela, né? Então, ele tem essa vantagem que ela é bem significativa, principalmente quando as tabelas são grandes, né? Isso evita que a gente tenha que extrair aquelas equações enormes e fazer simplificação, tá? A ideia é a seguinte, a gente vai reescrever a tabela em formato, parece uma matriz, né? Em formato matricial, tá? Na verdade, é a mesma tabela preenchida de uma outra forma, e a gente vai fazendo agrupamentos com saídas adjacentes, com elementos adjacentes que têm saída 1, certo? Então, eu vou identificar os elementos de saída 1 que são adjacentes, eu vou fazer agrupamentos. Eu vou ter que seguir essas regras, né, para conseguir obter a equação simplificada, né? Então, a ideia é que eu tenha o menor número de grupos possível, tá? A gente vai ver que dá para fazer esses agrupamentos de várias formas, eu tenho que sempre optar por ter o menor número de grupos possível, ok? Os grupos, eles têm que ser os maiores possíveis, certo? Então, eu vou ver que quanto maior o grupo, mais simplificado fica um elemento da simplificação, ou seja, menor é o elemento da forma algébrica, né? E quanto menor é o número de grupos, menos elementos eu tenho na forma algébrica, tá? Então, esses dois são requisitos importantes, tá? Os agrupamentos, eles são sempre utilizados em grupos de 2, 4, 8, 16 elementos. Então, eu não posso fazer um grupo de 6, de 3, de 5, né? Eu tenho que sempre usar essas potências de 2, tá? E quando eu faço o agrupamento, como é que eu vou traduzir esse agrupamento, né, de saídas 1 para a minha equação, né? Eu vou usar as variáveis de entrada que permanecem constantes, tá? Eu acho que fica mais fácil se a gente for ver num exemplo, né? Eu vou passar aqui, então, para um exemplo. Aqui está um diagrama, né? Um mapa de Carnot, e aqui eu tenho as entradas, né? Então, eu tenho a tabela aqui, e eu vou reescrever essa tabela, né? De modo a preencher esse mapa de Carnot, né? Então, eu tenho aqui a gente tem um mapa com 3 variáveis, A, B e C, né? O A, ele é representado nas linhas aqui, 0 e 1, né? E o B e o C, eles são representados nessas 4 colunas, certo? Então, se eu quiser, vamos começar a preencher, por exemplo, essa primeira linha aqui, né? Essa primeira linha, deixa eu colocar o ponteiro aqui.
tá? Ela tem as entradas 0, 0 e 0, né? E a saída é 0. Eu vou achar qual é a posição da tabela que tem as entradas 0, 0 e 0 e vou colocar o 0 lá. Isso, bom, o A igual a 0, o B e o C igual a 0 corresponde a essa célula aqui, né? Então eu vou colocar o 0 aqui dentro, tá? A próxima linha é o A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1, tá? A igual a 0 está nessa primeira linha da tabela e o B igual a 0 e C igual a 1 está aqui, tá? Então, eu vou colocar esse próximo elemento aqui, que é o 0, né? A terceira linha aqui... então, é importante notar que essa tabela, ela não segue exatamente a ordem que seria natural para a tabela, né? A terceira linha aqui, que é o A igual a 0... Deixa eu achar o ponteiro aqui. A terceira linha é essa aqui. A igual a 0, B igual a 1 e C igual a 0, ela vai corresponder a essa célula aqui, tá? Então, a gente troca, para o método funcionar, a gente troca a terceira linha com a quarta linha, tá? Então, nesse caso, eu tenho a saída nessa célula é 1, né? Eu vou colocar o 1 aqui, tá? E eu preencho com 1. A próxima célula é o 0, 1, 1, que vai corresponder a essa célula, eu coloco 1 aqui dentro. E assim por diante. Eu vou preenchendo essa matriz com todas as saídas, tá? Depois de preenchida, o mapa ele vai ficar desse jeito, né? Então, essa tabela aqui, que a gente usou como exemplo, ela vai ser reescrita nessa forma de matriz, ok? Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. E aí a gente vai fazer os agrupamentos. Então, lembrando da regra, eu preciso do menor número de grupos possível, e esses grupos eles têm que ser os maiores possíveis, né? Então, a primeira coisa que eu vou tentar encontrar aqui obviamente, se eu tenho 8 elementos e eles não são todos números 1, eu não vou ter nenhum grupo de 8 elementos, né? Eu vou procurar algum grupo de 4 elementos. E aí eu tenho um grupo de 4 elementos que são esses 4 últimos aqui, certo? Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro grupo, né? Tá aqui o primeiro grupo. Como é que eu vou... eu vou transformar esse agrupamento num elemento da minha equação, né, do meu modo algébrico? Eu vou pegar todas as entradas, né, A, B ou C, que permaneceram constantes nesse grupo todo, né? Então, por exemplo, o A em 0, eu tenho elementos de saída aqui nesse grupo, aqui e aqui, com o A valendo 0 e com o A valendo 1, né? Então, nesse caso, esse 1 aqui, a entrada A é 0, esse outro 1 aqui, a entrada A é 1, certo? E nesse caso, então, o A não vai ser parte da nossa resposta, né? Aqui, a gente vai pegar o B, por exemplo. O B, em todos esses 4 elementos, ele vale 1, certo? Aqui eu tenho 1 e 1, aqui 1 e 0, né? Como eu estou tratando aqui de B, C, então aqui o B vale 1 e o C vale 1, e aqui o B vale 1 e o C vale 0. O B não variou, então o B é parte da nossa resposta. O C, aqui ele vale 1 e aqui ele vale 0, né? Então, ele não permaneceu constante nesse grupo. Então, esse grupo ele é caracterizado simplesmente pelo B, tá? Na minha equação. Agora, eu preciso de outro... eu preciso fazer outro grupo, eu ainda tenho que... esse 1 aqui, ele não está dentro daquele grupo, eu preciso incluir ele em algum grupo, né? Eu poderia fazer um grupo com esse 1 sozinho, certo? Mas, na verdade, como os grupos eles têm que ser os maiores possíveis para mim conseguir uma equação simplificada, então eu vou fazer um grupo aqui com esses dois 1s aqui, tá? Não tem problema eu ter sobreposição, tá? Então, esses dois grupos é o maior grupo que eu vou conseguir fazer, que inclui esse 1, tá? Nesse caso, como é que fica a equação? O A, ele vale 1 para ambos os elementos, né, desse grupo. Então, o A está na resposta, certo? E o B, nesse caso, ele não permaneceu constante, aqui ele vale 0 e aqui ele vale 1, né? Então, ele não está na resposta. E o C, ele permaneceu constante em 1, né? Aqui o C vale 1 e aqui o C vale 1. Então, esse elemento ele é caracterizado pelas letras A e C, né? E acabou. Essa aqui é a solução simplificada dessa tabela, tá? O circuito equivalente a essa tabela, ele é B mais AC, tá? Não é um procedimento complicado, né? É só a gente se acostumar com as regras, ok? Aqui a gente tem um outro exemplo, que é um pouquinho mais trabalhoso, né? Eu tenho aqui várias combinações que eu posso fazer
de agrupamentos. Tá? Fica claro aqui que eu não tenho nenhum grupo com 4 elementos. Então, eu vou ter que procurar grupos com 2 elementos. Né? Vamos usar esse aqui primeiro. Né? Então, aqui eu tenho um grupo com 2 elementos. Como é que eu vou escrever esse grupo? Qual é o elemento correspondente a esse grupo? Né? O que permaneceu constante? O A variou aqui em 0 e 1. O que permaneceu constante foi o B e C, ambos valendo 0. Então, na minha equação, eu vou ter o B barra e o C barra, tá? Porque ambos valem 0 aqui. No próximo grupo, o A igual a 0 se manteve constante e o C igual a 1 se manteve constante. O B variou aqui de 0 e 1. Né? Então, o que eu vou ter na saída? A barra C, tá? O A valendo 0 e o C valendo 1. Por fim, eu vou ter esse último grupo, onde o A vale 1 e o B vale 1. O C não permaneceu constante, o C não entra na equação. Tá? Então, eu vou ter o AB. Então, aqui, esse é o resultado para essa tabela, né, depois do mapa já preenchido. Como a gente vai perceber depois, nem sempre o resultado algébrico de uma tabela, ele é único. Tá? Às vezes eu tenho várias formas de escrever, né, de representar a mesma tabela de modo algébrico, tá? E todas elas são equivalentes. Isso seria correspondente a eu fazer a simplificação desse circuito de formas diferentes que vão levar a resultados diferentes, mas todos equivalentes, tá? Todos eles teoricamente, nenhum deve ser mais simplificado do que o outro, né? Então, eu vou pegar essa mesma tabela e eu vou fazer agrupamentos de uma forma diferente, tá? Aqui está a mesma tabela. Nesse caso, eu vou começar fazendo um grupo um pouquinho diferente, tá? Esse grupo aqui, pensa que a gente pode imaginar que esse lado da tabela, ele é ligado a esse lado da tabela, tá? É como essa tabela, ela é circular e ela se encontra nessa outra extremidade, né? Então, eu posso agrupar esses dois, é como se eles estivessem lado a lado, né? E aí, como é que eu vou descrever esse grupo? O A vale 1 e o C vale 0, tá? Esses são as entradas que permaneceram constantes. A entrada B, ela variou, porque aqui ela vale 0 e aqui ela vale 1. Né? Então, esse grupo aqui, ele é descrito como AC barra. Tá? Esse outro grupo aqui, então, o A vale 0 e o B vale 0. Tá? Ele vai ser o A barra, B barra. E, por fim, esse grupo, eu vou ter o B valendo 1 e o C valendo 1 para todos os elementos. O A variou, não permaneceu constante, então o A não entra, né? Eu vou ter BC. Tá? E aí fica claro que, assim, a partir da mesma tabela, a gente pode ter essas duas soluções, elas são equivalentes. Eu posso perceber que o número de elementos na minha equação é o mesmo, né? E cada elemento tem duas variáveis de entrada, então equivale a dizer que se eu fosse fazer por FND ou por FNC, dependendo do caminho que eu escolhesse para fazer a simplificação, eu chegaria em 2 resultados distintos que são equivalentes. Inclusive, algebricamente, é possível sair de um resultado desse e chegar no outro, tá? Isso é possível de fazer. Então, a gente viu aqui a solução para mapas de Carnot de 3 variáveis, né? Agora, a gente vai passar para mapas de Carnot de 4 variáveis, tá? No próximo vídeo.